Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje abordaremos inequações exponenciais. É um assunto tranquilo? Muito tranquilo. Porém, existem algumas particularidades. E essas particularidades nós vamos abordar, não são muitas, mas sem essas particularidades a gente não consegue desenvolver. Beleza? Inclusive, as pegadinhas que acontecem são exatamente em cima dessas particularidades. Ok? Bom, o assunto inequações é o mesmo assunto de inequações envolvendo outras funções. Porém, no nosso caso, inequações exponenciais, além dos sinais das desigualdades, nós temos aquilo que nos chama a atenção para identificar o que é uma equação exponencial. Lembra? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para o expoente. Se estiver uma variável, é exponencial. E no nosso caso agora, que nós fizemos isso tudo nas equações, faremos o quê? Identificaremos inequações com os sinais de desigualdades, que são quais? Os símbolos específicos de inequações. Maior que, menor que, maior que ou igual a, menor que ou igual a. Bom, isso identifica o quê? Símbolos de inequações. E agora, inequações exponenciais, além desses símbolos, a variável está onde? No expoente. Beleza? Estou falando nada demais. Tranquilo? Bom, para isso, eu preciso também destacar algumas coisas para vocês, como resolver as nossas inequações. Aí que entra aquela coisa que eu falei para vocês, que a gente tem que dar uma olhadinha para as particularidades. E são simples a beça, são só duas. Então, como são só duas, eu vou falar bem assim, vou destacar em primeiro caso e em segundo caso. Então, o primeiro caso, você vai olhar a base. Se a base for maior do que 1, você vai manter o sinal da desigualdade. Óbvio, o sinal que tiver. Então, na hora que você for resolver uma inequação, o que você tem que logo de cara ver é se as bases são iguais. Se as bases não forem iguais, você vai igualar as bases naquele processo de propriedade de potência, faturação, até igualar as bases. Igualou as bases, aí você vai olhar o seguinte. A base é maior do que 1? A base é maior do que 1. Se a base é maior do que 1, mantenha o sinal. Segundo caso, se você perceber que a base está entre 0 e 1, você automaticamente vai inverter o sinal. Se ele está com o sinal de maior ou igual, ele vai se tornar menor ou igual. Bom, aquele azinho ali é aquele mesmo azinho lá da primeira aula. Eu nem mudei ele para quê? Para você buscar lá na sua memória o que nós falamos lá no comecinho. Lembra? A nossa função é y igual a a elevado a x. Então, a é quem? A base. Então, eu tenho dois casos. Primeiro caso, a maior do que 1. Na nossa inequação, mantém o sinal. Segundo caso, se o a estiver entre 0 e 1, o que vai acontecer? Você vai inverter o sinal. Alessandro, só isso? Só isso. O restante é o quê? É ver o que está vindo em nossas mãos, dar uma olhadinha, se eu tenho que trabalhar mais, usar aquele negócio de variável auxiliar e outras coisas mais, e resolver. Só. Mas sem esses dois casos, provavelmente a pegadinha vai estar nessa situação. Beleza? Vamos lá dar um exemplo. Bom, eu tenho duas inequações. Óbvio que uma de um lado eu vou colocar no primeiro caso e a outra do outro lado eu vou colocar no segundo caso. Beleza? Bom, resolvendo a primeira, óbvio que eu vou fatorar o 128. Aí o 128 dá 2 elevado à sétima. Aí nesse caso eu estou já observando que eu consegui igualar as bases.
e eu vou cortar as bases. Aí, nesse momento que eu cortar as bases, você vai ver que como essa base 2 é maior do que 1, o que vai acontecer com o meu sinal de desigualdade? Ele permanece o mesmo. Então, se ele permanece o mesmo, o que eu faço? Eu corto e o expoente passa a descer. Tranquilo? Igualzinho a equação, mas com o sinal de desigualdade eu vou ter que olhar se a base é maior do que 1 ou se a base está entre 0 e 1. Pronto, permanece o sinal. O que eu faço? Jogo 1 para o outro lado e fica 7 menos 1, x maior ou igual a 6. Solução vai ser dada. Então, nesse caso aqui, igualei. Quando eu consegui igualar as bases, eu cortei as bases e na hora de cortar as bases, eu vi que a base era maior do que 1. Solução, x pertence aos reais, tal que o meu x é maior ou igual a 6. Beleza? Então vamos lá. Bom, por segundo exemplo, eu tenho 1/3 elevado a 2x. Eu já sei que vai inverter a base. Eu falei, não, espera um pouquinho. Primeiro eu tenho que igualar as bases, para ver o que vai dar. Porque às vezes, o fato de eu estar ali com uma fração, pode acontecer de eu inverter ou fazer qualquer coisa, e se tornar uma base maior do que 1. Mas nesse caso não. Eu já estou falando para você que eu só posso fazer essa análise depois que eu conseguir fatorar tudo. Então não tem 81? Eu posso falar que ele é 3/4. Então, como é 1 sobre 81, eu posso falar que aquilo ali é 1/3 elevado à quarta. Beleza? Bases iguais? Bases iguais. Vamos cortar? Nós vamos cortar. Porém, 1/3 está entre 0 e 1. E como ele está entre 0 e 1, o que vai acontecer? O sinal vai inverter. Então, base entre 0 e 1, você faz o quê? Inverte o sinal. Já estou invertendo. Inverti o sinal e nesse momento ficou 2x menor ou igual a 4. Aí eu passo para o outro lado e nesse momento que eu passar para o outro lado, x menor ou igual a 2. Aí a solução dada, x pertence aos reais, tal que o meu x é menor ou igual a 2. Facinho. Beleza? Então, nesse caso aqui, vamos voltar lá, hein? Cara, eu vou resolver uma inequação, certo? Resolvendo a inequação, o que vai acontecer com a nossa inequação? Vou igualar as bases, e na hora que eu igualar as bases, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a base e ver. É maior do que 1? É. Então, se for maior do que 1, o sinal permanece. Está entre 0 e 1? Está. Então, o que acontece com o sinal de desigualdade? Ele inverte. Tranquilo? Bom, mas vem cá. Isso aí é um macete? Isso aí é uma simplificação? Não, isso aí é a gente mostrar para vocês como que nós vamos direto ao ponto. Direto ao ponto é resolver a equação. Quem manda? A base. Se a base for maior do que 1, permanece o sinal. Se a base estiver entre 0 e 1, inverte o sinal. Mas tem uma explicação para isso? Tem. E a explicação é uma explicação gráfica. Simplesmente gráfica. Então agora vocês vão entender por que eu falo sempre isso daí, né? Aqui eu tenho uma função exponencial. Ela é uma função y igual a 2 elevado a x. Então, nesse caso, como a base é maior do que 1, ela é o quê? Crescente. E você vai vendo que esses pontinhos que eu encontrei foram adquiridos de que maneira? Pega-se o x, coloca no lugar do expoente e faça suas contas. Então, quando eu coloco o x igual a 0, 2 elevado a 0 dá 1. Pode ver que já está no gráfico. Quando eu coloco o x igual a 1, 2 elevado a 1, 2. Y igual a 2. Quando eu coloco o x igual a 2, 2 elevado a 2, 4. E quando eu coloco o x igual a 3, 2 elevado a 3, 8. Beleza? Então tá. Tendo esses resultados, você vai ver que eu vou comparar o que acontece quando eu começo a aumentar o valor de x. Aqui nesse gráfico, como ele é crescente, você vai ver que os valores de y também vão fazendo o quê? Vão crescendo. Então, vou fazer umas comparações. Tipo, bom, eu vou comparar o 2 elevado a 2 com o 2 elevado a 1. Você pode ver que o meu x é 2 e o x igual a 1. Bom, nesse caso aqui,
como o x está aumentando, eu vou falar que 2 elevado a 2 é maior do que 2 elevado a 1. É verdade isso? É verdade. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é 4 e 2 elevado a 1 dá 2. Então peraí. Então nesse caso é verdade? É. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte, ó. Essa coisa que eu estou escrevendo aqui agora, você pode ver que o sinal permanece. Realmente, o que eu estou afirmando é verdade porque o sinal permanece. O 4 é realmente maior do que 2. Então, com isso, eu tenho a primeira situação. Você pode ver que com as bases, estão vendo aí, bases iguais e base maior do que 1, realmente o resultado é verdadeiro, porque 2 elevado a 2 é 4 e 2 elevado a 1 é 2. O sinal permanecendo, eu posso afirmar com toda certeza que 4 é maior do que 2. Quer ver outra? Se eu comparar 2 elevado a 3 com 2 elevado a 2, como eu estou aumentando o valor de x, eu acho que x igual a 3, x igual a 2, então vou falar que 2 elevado a 3 é maior do que 2 elevado a 2. É verdade? Claro que é. 2 elevado a 3 dá 8 e 2 elevado a 2 dá 4. Vocês estão percebendo que o sinal ele permanece? Por quê? Porque a base é 2, então sempre quando a base é 2, ou seja, ela é maior do que 1, o sinal permanece. Então, com isso, eu afirmo com todas as letras, provando graficamente, e é por isso que isso acontece, porque quando a base é maior do que 1, a função é crescente. Então, conforme você vai aumentando os valores de x, o que vai acontecendo com y? Os valores também vão aumentando. Então, o sinal sempre vai fazendo o quê? Permanecendo, porque não há uma mudança. Viram como é que eu falei? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma função decrescente, vou colocar o mesmo sinal de início, o mesmo sinal, viu? 2 elevado a 2 maior que 2 elevado a 1. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar o expoente 2, vou colocar maior, e você vai ver que para o meu resultado ser verdadeiro, eu vou ter que inverter o sinal. Então, vamos lá. Bom, essa função é uma função decrescente. Ela é uma função decrescente porque a base está entre 0 e 1. E você pode ver que a cada momento que eu aumento o valor de x, o resultado faz o quê? O resultado diminui. E se eu começar a diminuir os valores de x, o que vai acontecer? O valor do meu resultado vai aumentar. Tanto é que quando eu coloco x igual a 0, meio elevado a 0 dá 1. Mas quando eu coloco x igual a menos 3, meio elevado a menos 3 já dá 8. Mas eu não entendi por que dá isso daí. Porque lembra, quando o expoente negativo você repete a base, você pega o expoente, inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Então, realmente, meio elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Vamos fazer a mesma comparação que eu fiz com o outro? Vou usar o mesmo sinal, hein? Meio elevado a 2 maior que meio elevado a 1. Eu estou afirmando aquilo ali. É verdade o que eu estou afirmando? Mas por que você fez isso? Não, porque na outra, conforme eu ia aumentando o valor de x, eu já descobri que o resultado era maior. Só que nesse caso, como a base está entre 0 e 1, para aquilo ali ser verdadeiro, olha o que eu vou ter que fazer com o sinal. Eu vou ter que fazer o quê? Inverter. Porque meio elevado a 2 é 1/4 e meio elevado a 1 dá meio. E 1/4 nós sabemos que é menor do que meio. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque a base está entre 0 e 1. Aí o sinal inverte. Vamos fazer outra comparação. Bom, na outra comparação aqui, eu vou pegar aumentando o valor de x, estou pegando a mesma base que eu estou fazendo na outra. E o que eu estou fazendo? Conforme eu estou aumentando o valor de x, eu acho que o resultado tem que ser maior. Aí estou ali. É maior ou não é? Eu falei, vou ver. Será que isso que eu estou escrevendo é verdadeiro? Eu estou falando que meio elevado a 3 é maior do que meio elevado a 2. Aí alguém vai falar assim, não é verdade. Por quê? Porque meio elevado a 3 é 1/8.
E meio elevado a 2 é 1/4. E eu sei que 1/8 é menor do que 1/4. Ué, amigo, já que você acertou o que eu estava falando, afirmando ali que estava errado, como que você acertou? Ah, simplesmente eu inverti o sinal. Aí, invertendo o sinal, eu cheguei àquele resultado. Enfim, bom, por que então que inverte o sinal? Porque nós temos como base uma base que está entre 0 e 1. E se eu colocar os resultados num gráfico, esse resultado é decrescente. E no gráfico nós percebemos, e nas contas do lado nós percebemos, que aquela primeira afirmação e a segunda afirmação só seriam verdadeiras, se eu começasse a fazer o quê? Inverter o sinal. Tranquilo? Então lá aquele truquezinho de olha a base maior do que 1, olha a base entre 0 e 1, aquele truquezinho lá nasceu da onde? De uma pessoa que estudou as funções exponenciais. Então inverte ou mantém. Por quê? Porque tudo parte de função. Se a função é crescente, vai manter. Se a função é decrescente, vai inverter. Mas é isso que nós queremos? Não. Eu quero mostrar para vocês o que eu estou falando lá atrás é verdadeiro. Beleza? Então tá. Bom, aí nós temos aqui, já coloquei até a solução ali, a solução apareceu antes, mas eu estou a fim de chegar nessa solução, e a inequação que vai chegar nessa solução é aquela inequação que está lá em cima. Eu vou exagerar um pouquinho agora. Então, nesse caso aqui, eu estou falando do nosso resultado aqui, que eu vou conseguir fazer aquela inequação maluca lá chegar em algum ponto que eu consiga chegar nessa solução. Então ali, o que eu tenho? Eu tenho nada mais, nada menos do que uma potência elevada a outra potência. O que eu vou fazer? Vou fatorar de um lado e vou multiplicar usando as propriedades. Tranquilo. Aí nesse momento, o que eu vou fazer? Nesse momento, bases iguais, só que a base é maior do que 1, o sinal vai fazer o quê? O sinal permanece. Beleza. Aí eu vou pegar esse 6 e vou jogar para o outro lado. Quando eu jogar para o outro lado, olha o que deu? Uma inequação do segundo grau. E na inequação do segundo grau, eu vou ter que fazer o quê? Encontrar primeiro as raízes. E as raízes ali são fáceis, porque para encontrar as raízes, você pega no seu cantinho ali no rascunho, faz as continhas e iguala a 0 e vai encontrar o x1 e x2. E o meu x1 e x2 é x1, 2 e x2 menos 3. Alessandro, como é que resolve minha inequação? Tranquilo, você vai fazer uma reta. Se aquilo ali fosse uma função, pelo fato do x ao quadrado estar ali com um coeficiente positivo, ela vai ter concavidade voltada para cima. E se ela tiver concavidade voltada para cima, o que nós temos? Temos dois pontinhos ali. Inclusive, eu estou colocando bolinha aberta, porque lá na sua inequação não tem o símbolo de igualdade. E aí eu venho, para cima. Beleza? Sumiu a inequação exponencial e apareceu uma inequação do segundo grau. Vamos fazer o quê? Estudo sinais. Estudo sinais positivo, negativo, positivo. Tá, e o que eu quero? Ué, você não lembra? Você vai ter que voltar na sua inequação e descobrir o seguinte. X ao quadrado mais x menos 6 é maior do que zero. E o que é o número maior do que zero? É o número positivo. E se é positivo, eu vou olhar lá no meu estudo sinais e ver aonde tem sinal positivo. E tem sinal positivo desse lado e tem sinal positivo desse lado. Então, nesse caso, x é menor do que menos 3 e x maior do que 2. Então, a solução que apareceu aí, a atrevida apareceu antes, a solução, na verdade, é x menor do que menos 3 ou x maior do que 2. Tranquilo? E outra coisa que é bom lembrar, o ou representa o que mesmo? O ou é união. E o e? Interseção. Então eu quero esse ou o outro. Então eu quero unir os intervalos. Beleza? Então vamos lá. Bom, deu para entender isso daí? Esse daí já foi um pouquinho trabalhoso, né? E outra coisa, se aparecer uma coisa absurda, eu vou fazer o quê? Não tem problema nenhum. Eu vou usar a variável auxiliar e vou resolver. Então,
Vamos apelar mais um pouquinho. Apelando muito agora. Nessa daqui, olha só a inequação que eu vou resolver. A inequação que eu vou resolver, bastante assustadora. Eu vou igualar, vou fatorar, vou usar a propriedade de tudo quanto é jeito. Para fazer o quê? Para conseguir colocar uma base de um lado e uma base do outro lado. Uma inequação ali super pesada. Beleza? Bom, então nesse caso, eu fatorando 27, o 27 vai dar o que mesmo? O 27 vai dar 3 elevado a 3. Aí, rapidamente, o que eu vou fazer? Já vou inverter logo a base. Beleza? Bom, invertendo a base, ficaria o quê? 3 elevado a menos 3. Então, fatorando o 9, 3 ao quadrado. Fatorando 27, 3 elevado a 3. E como ali está a fração, eu estou invertendo. Mas por que você inverteu e não mexeu com o 9? Porque o 9 eu poderia até colocar que ele era 1/3 elevado a menos 2. Mas como eu vi que estava tranquilo ali, eu inverti. Mas vem cá, o resultado muda se eu deixasse tudo em fração? Claro que não. Se você transformasse o 9 para 1/3 elevado a menos 2, elevado àquele expoente enorme ali, não tinha problema nenhum, cara. No final o sinal ia inverter porque teria uma fração. Mas agora que vocês estão vendo que eu estou sumindo com a fração, e de propósito, estou fazendo assim para quê? Para você ver que eu posso deixar na forma de fração para inverter, ou simplesmente colocar num número que seja maior do que 1 para o sinal permanecer. O final da história dá a mesma coisa. Bom, cheguei naquele ponto ali, aí eu vou, óbvio, né? Eu vou multiplicar, porque eu tenho uma potência elevada a outra, menos x vai multiplicar o 3x mais 1, e do outro lado o 2 vai multiplicar o 1, o 2x e o menos x ao quadrado, e do outro lado da equação nós temos o menos 3 que vai multiplicar x menos 1. E com isso eu não posso esquecer que daquele lado ainda tem uma propriedade que vocês vão ver que é a propriedade de bases iguais na multiplicação. Repete a base e faz o que com os resultados? Somos expoentes. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo que eu multipliquei tudo. Inclusive, observe quando tem negativo, inverte o sinal, né? Então, quando tem menos 3 vezes x menos 3x e menos 3 com menos 1 dá mais 3. Perfeito? Tranquilo. Potência de mesma base, eu vou fazer o que agora? Repetir a base e somar os expoentes. Vamos fazer isso? Então, tá aqui, ó. Tranquilo. Bom, repete a base e agora eu vou somar os expoentes. Vou mais um pouquinho? Mais um pouquinho, o que eu vejo? Encontrei agora uma base de um lado e uma base do outro. Se eu deixo na forma de fração, ao invés de colocar 9, colocar 1 dedo, nesse momento você ia ver que eu ia inverter o sinal. Mas como a base agora é 3 e é maior do que 1, permanece o sinal, eu vou cortar tranquilo e calmo e o expoente vai descer. Mas vai permanecer porque a base é maior do que 1. Tranquilo? Então multipliquei e agora, antes um pouquinho, potência de mesma base na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Viu, cara? Como sempre, eu estou fazendo o quê? Lembrando de propriedades de potência. Continuando. Bom, continuando aí, vou cortar esse Zé Mané aqui. Vou jogar o menos 3x para o outro lado, vai ficar positivo. E vou jogar o mais 3 para o outro lado, vai ficar negativo. E fazendo as contas, eu descobri uma inequação do segundo grau. Bom, aí, como vocês já sabem, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar a zero para encontrar as raízes. Aí eu queria lembrar para vocês, lembra daquela bobeira de somar os coeficientes? Se você somar os coeficientes e der zero, é porque uma das raízes é 1. E a outra é sempre o quê? O c dividido pelo a. Então, como menos 5 mais 6 menos 1 dá zero, eu já sei que a primeira raiz é 1. E quando eu pegar o menos 1 dividido por menos 5, menos com menos dá mais, vai dar 1/5. Já encontrei as raízes. Aí, então, as raízes são 1 e 1/5. Ô, Pão Doce, me tira uma dúvida aqui. Geralmente, quando está negativo ali, a gente multiplica por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, o sinal vai inverter? Ao invés de maior ou igual, ele vai ficar menor ou igual? E vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa.
Tá, mas na hora de resolver a minha inequação, ao invés de ficar com a parábola voltada para baixo, vai estar voltada para cima. Não tem problema? Não tem problema. Com certeza? Absoluta. Vocês estão vendo que eu peguei uma inequação pesada e estou bagunçando ela, cara. Era fração, transformei em número maior do que 1. O que a gente tem de maior costume é pegar isso daqui e multiplicar por -1 para inverter o sinal. Eu não estou multiplicando. Então eu estou falando para você que você querendo errar, você vai acertar. Bom, então naquele momento ali, eu vou considerar que menos 5x ao quadrado mais 6x menos 1 é uma função. E como ela é negativa, eu optei em não multiplicar por -1, ela terá concavidade voltada para baixo. Então, como ela vai ter concavidade voltada para baixo, ela vai tocar no 1/5 e no 1. E, como você pode observar, tem valor negativo para um lado e valor positivo para o outro. Beleza. Então, no meio positivo e nas laterais negativo. Ali eu já marquei, como vocês podem ver, pelo fato da minha inequação ser maior ou igual a zero. O que é o número maior do que zero? Maior do que zero é um número positivo. Então, positivo está entre 1/5 e 1. E dessa vez, pelo fato de ter um sinal de igualdade, quer dizer que as bolinhas são fechadas. Por isso que está ali bem fechadinho. E se está fechadinho, na hora da minha solução, o sinal de igualdade vai aparecer. Então, solução, x pertence aos reais, tal que o x que eu quero está entre 1/5 e 1, dada a solução. Peguei uma inequação bem pesada, baguncei a inequação todinha, fiz de outras maneiras que nós vamos fazendo, de uma forma assim que no dia a dia eu já tinha multiplicado por -1, mas eu estou mostrando para vocês que mesmo você esquecendo de alguma coisa, você consegue acertar. Ela é assustadora? Assustadora, mas ela está aí. Agora vamos falar sério aqui. Pão doce, inequação exponencial no Enem. E aí, essa daí que você passou, tem chance? Falei, cara, eu não vou falar chance zero, entendeu? Mas, probabilidade de cair, bem pequenininho. Tá, mas por que você colocou um absurdo desse? Tem gente que vai fazer FUVEST, não é? Tem gente que gosta de Unicamp, tem gente que gosta de USP, tem gente que gosta de EFON, tem gente que gosta daquelas universidades que são muito puxadas para o lado da matemática. E eu não podia perder a oportunidade, porque esse assunto inequação, inclusive nas discursivas, elas são de suma importância. Porque não adianta agora. As de marcar de X, vocês sabem muito bem que na hora do vamos ver, vocês vão ver que algumas vezes eu vou testar a resposta, principalmente se ele me der a solução. A solução é 1/5 e 1. Eu vou pegar um valor daquele ali e vou substituir lá. Para ver se eu faço as continhas, mesmo não sabendo, eu vou ver se o resultado deu maior ou deu menor. Eu vou conseguir descobrir. Eu vou trabalhar com eliminação, mesmo não sabendo. Porque o concurseiro faz assim. Se eu estou vendo que eu esqueci de alguma coisa, eu crio um outro artifício. Mas, óbvio, não tem como não deixar para trás todo o conhecimento e falar assim, vou fazer de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não tem como. Tranquilo? Bom, espero ter ajudado vocês na aula de hoje. O assunto é bem abstrato, né? Mas de suma importância, porque se cair uma inequação no Enem, a inequação vai ser com certeza para ver se você está esperto em relação à base. O grau de dificuldade de uma inequação do Enem não é tão alto, igual essa que eu acabei de fazer. E, nesse caso, a gente tem que ter o quê? A sacada do primeiro caso e o segundo caso. O restante é tudo a mesma coisa. O que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente exatamente o quê? O que eu tenho que ter em mente é que existem 2 casos, eu preciso de propriedade de potência em todos os casos, e eu sei resolver e identificar inequação e equação exponencial. Por quê? Porque eu olho lá para o expoente e vejo uma variável. Tudo bem? Um forte abraço a todos e fique com Deus e bons estudos. Até mais, gente.